A vantagem de meditar nas palavras bíblicas. Parte 1, dia 7 de setembro de 2023. Isaac saiu para meditar no campo na maré baixa. Gênesis 24, 26. O homem é uma criatura social, feito para a sociedade para conversar com Deus, consigo mesmo e com os outros. Mas como ele é um mau chefe de família que está sempre no exterior, nunca pode ser encontrado em casa. Então ele é um mau cristão que está sempre em casa, que às vezes não se retira do mundo e conversa com Deus e consigo mesmo no dever de meditação, pelo qual a alma é colocada em seu trabalho mais apropriado. Temos no texto 1. O dever a que Isaac se propôs meditação. Parece que era sua prática comum. Ele teve um bom pai, uma boa educação e a graça de Deus em seu coração. Tudo o que contribuiu para esta prática. A palavra significa orar tanto quanto meditar, e eles se misturam bem, pois a meditação deve ser misturada com a oração. 2. A hora que ele escolheu para este fim. Isso, em geral, foi quando o assunto de peso de seu casamento estava em mãos. Ao contrário de muitos que em tal momento são menos sérios, mas certamente ele sabia o quanto de sua felicidade dependia de um casamento certo, e isso o enviou a Deus. Em particular, na maré calma, à tarde, em algum momento da noite, quando talvez seu negócio comum tivesse acabado. 3. O lugar, o campo, onde poderia ficar sozinho, livre do barulho e do barulho da família, pois o coração do homem é facilmente desviado, portanto, ele vai sozinho. Assim também, com o refrigério de seu corpo, ele juntou-se ao trabalho do coração. No campo, ele tinha a visão ampla da criação diante dele, para ajudar sua meditação e excitar todos os seus deveres de devoção. Salmo 8, versículo 3 e 4. 4. Uma dispensa da providência que ele encontrou quando neste dever ele viu e eis que vinha os camelos. Alguns observam aqui como alguns negócios mundanos estão prontos para nos chamar quando estamos em nosso dever. É verdade, porém, que acho que isso foi um sinal de que Deus aceitou seu dever e, quão doce é, quando uma misericórdia vindo para nós nos encontra em nosso dever. Acho que podemos dizer a isso então como Jacó e Esaú em seu encontro. Vi seu rosto como se tivesse visto o rosto de Deus. A meditação é um dever necessário para o qual as pessoas devem se dedicar, fazer seriamente a escolha de tais tempos e lugares para isso, pois o dever pode ser cumprido com a melhor vantagem. 1. Deve primeiro explicar o dever e em seguida aplicar o assunto. Primeiro devo mostrar o que é meditação. É duplo. Ocasional, que é uma meditação de alguma coisa espiritual que surge de tais ocasiões que se oferecem, e é de tal natureza como a oração expiatória, um breve pensamento ocasional. Segundo, fixo e solene, quando a alma deliberadamente se põe a pensar em alguma coisa espiritual a fim de melhorar o coração. Esta é a meditação no texto, na qual 3 coisas devem ser consideradas. Primeiro, a escolha de algum assunto espiritual para meditar. Muitos meditam sobre o pecado com prazer e assim vão para o inferno com pouco barulho. Ele inventa o mal em sua cama, ele se põe em um caminho que não é bom, ele não abomina o mal. Outros empregam seus pensamentos apenas na meditação das coisas do mundo, mas aquele que medita corretamente deve escolher algum assunto espiritual para pensar. É necessário que selecionemos alguém e não permaneçamos em gerais. Salmo 63, 6, Cântico 1, 4. Um chamado do coração de todos os outros objetos.
A mente do homem é muito estreita para se dedicar a muitas coisas ao mesmo tempo, especialmente com pensamentos de diversos tipos. Portanto, ora, Davi, une meu coração para temer o teu nome. Terceiro, empregar o coração no assunto espiritual assim escolhido para pensar sobre ele, estudá-lo e considerá-lo seriamente para colocá-lo diante de nossos entendimentos, de modos a mover a nossa afeição e melhorar nossos corações. 2. Vamos aplicar o assunto? Exorto-vos a tomar consciência deste dever de meditação, e particularmente da meditação fixa, pondo-se tão solenemente a ela quanto à oração e outros deveres. 1. Considere que é um mandamento de Deus. Comunique-se com seu próprio coração em sua cama e medite nestas coisas. Diz Paulo a Timóteo: por que você realiza outros deveres, mas por que Deus lhe ordena? Bem, aquele que manda você fazer outros deveres, manda você fazer isso também. Lembre-se de que não serás envergonhado quando respeitares todos os seus mandamentos. Se o mandamento de Deus for dever do peso para você, em um caso, terá peso em todos. Tiago 2, 10, 11. 2. Torna-se desejável pelo testemunho que tem da prática do povo de Deus. Assim, Isaac foi empregado. Assim, Davi, Salmo 63, 6. Sim, Davi coloca na descrição do homem piedoso que ele medita na lei de Deus dia e noite. 3. É de notável utilidade para o aperfeiçoamento de um cristão. Aumenta muito o conhecimento. Tenho mais entendimento, diz Davi, do que todos os meus professores, pois seus testemunhos são minha meditação. É a maneira de confortar na aflição. Quando os inimigos de Davi conspiraram contra ele, teu servo, diz ele, meditou nos teus estatutos. Isso torna o cristão terno à sua maneira. Meditarei nos teus preceitos e respeitarei os teus caminhos. Amém. Tem continuação. Senhor Jesus Cristo, dá-nos a tua bênção, ó Pai. Dá-nos a tua graça, da tua misericórdia e do teu perdão, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém.